Hello, students! How are you today? Olá, estudantes! Como vocês estão hoje? I am good. Eu estou bem. E sobre vocês? Are you good or not so good? A teacher espera que vocês estejam very good. Muito bem. I am a teacher Tati. Eu sou a professora Tati, a professora de língua inglesa. E estaremos juntos hoje em nossa aula. Sejam bem-vindos! E na aula de hoje nós iremos trabalhar a aula de número 11. E como é 11 em inglês? 11 é 11. Então o número da nossa aula é 11, aula de número 11. Vamos lá então conhecer sobre o que iremos trabalhar hoje? Let's go! Olhem só, na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre time, sobre as horas. Nós vamos aprender a escrever as horas na língua inglesa. Vamos lá então? Let's go! Mas precisamos ver os nossos objetivos para a nossa aula. Então vamos lá. O primeiro é conhecer e compreender as regras referente às horas na língua inglesa. Então nós vamos aprender como são as regras para escrever as horas na língua inglesa. Vamos aprender no objetivo 2 a distinguir o uso das expressões referente ao time, usando corretamente. E o terceiro objetivo, pronunciar as horas em inglês e relacioná-las com a sua rotina. Muito bem, vamos começar a nossa aula então? Let's go! Vamos iniciar aprendendo a expressão que usamos para perguntar as horas em inglês. Então, como que nós perguntamos que horas são em inglês? Em português nós perguntamos, que horas são? Em inglês, você sabe? Em inglês nós falamos, what time is it? Então, que horas são? Vamos repetir com a teacher. What time is it? Mais uma vez. What time is it? Que horas são? Vamos lá então? Quando nos referimos a horas cheias, que seriam horas fechadas, nós chamamos e usamos a expressão o'clock, ok? Vamos repetir com a teacher. O'clock. E a estrutura das horas cheias, né? A gente vai colocar lá it is, né? It is, mais o número. Então, por exemplo, se for 6 horas, a gente vai colocar 6. E o o'clock, que quer dizer são 6 horas, seria horas fechadas. Então, olhem o nosso exemplo. It is 6 o'clock, que quer dizer são 6 horas. Muito bem! E quando nós nos referimos a meio-dia e a meia-noite, nós temos duas expressões diferentes para cada uma delas. Quando eu me refiro a meio-dia, que seria o meio-dia do horário que a gente vai almoçar, a gente pode dizer it is noon ou it is midday, que quer dizer meio-dia. Então, meio-dia, quando bater o relógio, meio-dia, eu posso dizer it is noon ou it is midday. Agora, quando a gente se refere à meia-noite, que seria meia-noite à noite, nós usamos a expressão it is midnight. Então, it is midnight, que quer dizer é meia-noite. Vamos revisar então? Meio-dia, it's noon ou it's midday. E meia-noite, it is midnight. Very good, students. Como montamos as horas na língua inglesa? As horas a gente vai montar primeiro um número de 1 a 12, né? E depois, por que 12? Porque nós temos os 12
números, né? E depois nós vamos contar os números de 1 a 59, né? Que seriam os minutos. Muito bem. Então, para montar, primeiro, a gente usa um número de 1 a 12. Segundo, um número de 1 a 59. Ah, mas na língua inglesa nós temos duas expressões que são muito usadas, que é o am, que é o I e o M, e o PM, que é o P e o M. Quando a gente usa cada um deles? Então, o AM e o PM, ou I am e PM, são duas siglas que originam do latim, né? E elas são utilizadas para cada um dos períodos de 12 horas que está dividido o dia. Então, quando eu me refiro a antes do meio-dia, meio-dia do horário de almoçar, né? Eu vou usar sempre o A.M. Então, quando o meu horário quer dizer antes do meio-dia, eu vou usar sempre I am. A gente fala I am, mas a gente escreve A.M. Agora, quando eu me refiro depois do meio-dia, que seria a tarde, eu vou usar PM, que vai ser o P.M. Então, o PM à tarde e o I.M. de manhã, antes do meio-dia. E aí a gente tem exemplos ali. It's 10:20 I.M. Então, são 10:20 da manhã. I.M. manhã. E no outro exemplo eu tenho It's 10:20 p.m. São 10:20 da noite. Observem que a gente vai diferenciar a manhã e a noite usando I am ou p.m. Ok, students? Então, I am de manhã, p.m. depois do meio-dia, à tarde. Muito bem. E agora nós temos um exemplo de reloginho ali. O reloginho está marcando que horas? 1:05. Muito bem. Como nós vamos escrever na língua inglesa? Então, nós temos que colocar it is, né? Que é 1 hora, e 5, 5. E aí, ali tá colocando que é da tarde. Então, vai ser p.m. Então, vai ficar it is 1:05 p.m. E agora nós temos mais um reloginho. E ele está marcando 8:10. Very good. E esse 8:10 seria de manhã. Então, como que vai ficar na língua inglesa? It is 8 de 8, 8. Aí o 10 de 10 minutos, 8:10. I am de manhã, né? A gente viu que o I am é antes do meio-dia e o PM é depois do meio-dia. Então, it is 8:10 I am. Então, são 8:10 da manhã. Vamos fazer uma revisão e ver se vocês conseguiram compreender? Vamos lá, então. Vamos completar com as horas na língua inglesa? Maria acorda todos os dias às 8 horas da manhã. Como escrevemos este horário que a Maria acorda na língua inglesa? Peguem aí seu notebook, seu caderno e escreva para a teacher aí. 8, né, da manhã, que é o horário que a Maria acorda. Ok? Para o vídeo da teacher, e escreve aí como que escrevemos 8 horas da manhã, lembrando que é uma hora cheia, né, na língua inglesa. Vamos conferir se você acertou? Muito bem. A gente vai escrever It is 8 o'clock, porque é a hora cheia, né? In the morning, que é de manhã, ok? Muito bem. Agora nós temos mais um. Vamos completar com as horas na língua inglesa? Júlia toma café todos os dias às 10 horas da manhã. Como escrevemos este horário na língua inglesa? Como que escrevemos? Parem o vídeo da teacher, peguem o notebook, o caderno e escrevam
10 horas da manhã em inglês. Vamos lá? Vamos ver se você acertou? Muito bem, então vai ficar It is 10 o'clock in the morning. 10 horas da manhã. Olhem que ela acorda às 10 horas da manhã. Então, 10, número 10, o'clock, que é a expressão de horas fechadas, in the morning, de manhã. Muito bem, students. E agora, a teacher trouxe 3 reloginhos que estão marcando o tempo. E nós iremos escrever aqui como nós escrevemos eles na língua inglesa. O primeiro reloginho que nós temos é este aqui. Que horas ele está marcando? Observem que a gente tem o ponteiro sempre maior e o menor. O maior está no 12 e o outro está no 5. Que horas vai ser esse horário? 5 horas. Ótimo! Vamos colar aqui então. Agora nós temos mais um reloginho. Este reloginho está marcando qual horário? Observem, o maior ponteiro está no 12 e o outro está no 9. São 9 horas. Muito bem. Vamos aprender a escrever também na língua inglesa. E o último reloginho que nós temos é marcando que horas? O maior está no 12 e o menor no 2. Vai ser 2 horas. Muito bem. Vamos lá então? Agora, nós iremos aprender a escrever em inglês. Vamos lá então. O primeiro está marcando 5 horas. Para começar a escrever, eu preciso colocar o que em inglês? O número primeiro vem? Não. What time is it? Como que eu vou responder? It is. Ok. Aí, qual é o número que eu tenho? 5. Como é 5 em inglês? É 5. Ótimo. It is 5. E o que mais vem? Vem o clock. Por quê? Porque ele é um horário cheio. Então, o clock. Very good. Agora, vamos olhar o próximo reloginho. Nós temos o número 9, são 9 horas. Então, what time is it? É 9 horas. Como nós vamos escrever em inglês? Vai ficar it is. Aí, como que é o número? 9. Em inglês, o'clock. Very good. E o nosso último reloginho, a teacher pergunta: What time is it? Que horas são? Que horas são, amigos? 2 horas. Very good. Então vai ficar como? It is 2. 1, 2 o'clock. São 2 horas. Muito bem. Então observem que quando são horas fechadas, que foi os exemplos que a teacher colocou, né? A gente vai escrever sempre o it is, né? Pode ser it e o is aqui? Pode. Ou pode ser o abreviado também. It is 5 o'clock. It is 9 o'clock. E it is 2 o'clock. Muito bem. E quando for de manhã, in the morning. E quando for à tarde, in the afternoon. Ou in the evening, que é à noite. Ok, students? Very good. Muito bem. E a nossa aula de hoje termina por aqui. A teacher deseja a vocês um ótimo dia. Não se esqueçam de realizar as atividades propostas com muita dedicação e muito comprometimento, ok? Muito bem, students. Então, bons estudos. See you
Bye bye, students!